Abra sua Bíblia em Isaías capítulo de número 1, versículo de número 19, está escrito: Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Aqui ele começa falando, se quiserdes. Se o pastor perguntar, quem quer ser feliz? Todo mundo vai falar, vai levantar a mão que sim. Quem quer ter uma família abençoada? Todo mundo vai levantar a mão que sim. Quem quer ter uma vida próspera? Todo mundo vai levantar a mão que sim. Quem quer ir para o céu após a morte? Todo mundo vai levantar a mão que sim. Existe o querer verdadeiro e existe o querer falso. Qual é o querer falso? É aquele que é da boca para fora. A pessoa fala que quer, mas não está disposto a pagar o preço para conquistar. E o querer verdadeiro é aquele querer que a pessoa faz por onde conquistar. Por isso que Deus vem e fala, se quiserdes, você quer mesmo? Eu quero, pastor, eu quero uma mudança de vida, eu quero uma transformação de vida, eu quero dar uma guinada na minha vida para melhor, eu quero isso de todo o meu coração. Ok, aí vem a segunda parte, ouvirdes. Você vai começar a ouvir aquilo que você faz, que Deus fala muito bem, é isso mesmo que eu quero que você faça. Mas você também vai começar a ouvir aquilo que você faz, que Deus fala, não é isso. Não é isso que eu quero que você faça. E quando Ele começa a mostrar para você, quando você começa a ouvir a palavra dEle, Ele começa a sinalizar o que está de errado na sua vida, você precisa começar a colocar em prática a orientação dEle. Você precisa colocar em prática os ensinamentos dEle. Quem não quer realmente uma mudança de vida, quando ela escuta algo que contraria o seu querer, a sua vontade, ela já aborta, já não leva aquilo a sério, entendeu? Já não coloca aquela orientação de Deus em prática, e assim sucessivamente. Quem quer verdadeiramente, quando Deus fala, a pessoa fala, tá bom, então vou fazer. Ah, isso daqui é errado, isso daqui é pecado, tá bom, eu vou tirar da minha vida. A pessoa não coloca obstáculo em mudar de vida. É por isso que você encontra pessoas que às vezes estão no evangelho há 20, 30, 40 anos e não teve mudança nenhuma de vida. A única coisa que mudou foi a idade. E você encontra pessoas que estão chegando no evangelho e às vezes, questão de meses, a vida da pessoa muda radicalmente para melhor. Mas como é que pode? Não é o mesmo Deus? Não é a mesma igreja? Não é o mesmo pastor? E por que para uns funciona e para outros não funciona? Porque o que vai fazer funcionar é a pessoa querer verdadeiramente, e quando Deus fala o que é errado, a pessoa corta da vida dela, automaticamente vai fluir. É o final do versículo. O final do versículo fala: comereis o bem desta terra. O que é o bem desta terra? Várias coisas. Você ter condições de pagar suas contas em dias, isso é um bem da terra. Você ter saúde, isso é um bem da terra. Você construir uma família, isso é um bem da terra. Você ser uma pessoa amada pelas pessoas, respeitada pelas pessoas, isso é um bem da terra. O lazer é um bem da terra. Você deitar e dormir bem também é um bem da terra. Tudo aquilo que é agradável, confortável e que não fere a palavra de Deus, é o bem da terra. Então, se eu quero o bem da terra, se eu quero desfrutar do bem da terra, que é passageiro, eu preciso querer verdadeiramente, eu preciso ouvir o que Deus fala. E aí, quando nós começamos a ouvir o que Deus fala, Ele pode vir começar falando o seguinte, Mateus capítulo 5, versículo 3. Mateus capítulo 5, versículo 13. Mateus capítulo 5, versículo 13. Mateus capítulo 5, versículo 13. Olha o que está escrito: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Aqui fala o seguinte, que você é o sal. O sal, nós sabemos que existe a forma certa de ser utilizado. O sal tem que ser na medida certa, nem menos, nem a mais. Tem que ser na medida certa. Eu até publiquei um vídeo ontem, achei interessante,
que a pessoa fala, quando você vai num local, tem uma refeição boa, você está comendo, você não escuta ninguém falando, mas que sal gostoso, mas que sal saboroso. Não, a pessoa fala o quê? Que comida gostosa, que comida saborosa. Ninguém nem toca no sal. Mas se não colocar o sal, quando a pessoa vai comer e a comida não tem sal, a pessoa fala o quê? Nossa, a comida está sem graça, cadê o sal? Então o sal ele é muito importante, mas ele também ninguém nota o sal, a não ser que ele esteja ausente. Quem vai comer não está falando do sal, está falando da comida. Se tiver sem sal, aí sim reclama, está sem sal, aí notou que o sal não está. Quando Deus vem e fala, vós sois o sal, significa que nós somos a solução, o tempero, a medida certa. Nós somos a solução do problema e não o problema. Aí aqui ele fala, se o sal for insípido, sem sabor, um sal sem ser de qualidade, só serve para ser pisado pelos homens. Se você trouxer isso para os nossos dias, aparentemente não faz sentido essa frase, porque ninguém pega sal que não preste para ficar pisando, correto? Mas por que está utilizando essa linguagem aqui? Porque naquela época, tinha um templo em Jerusalém, o sal de qualidade extraído era comercializado e também servia de alimento, tanto para o alimento como para o comércio. O sal inferior, que era aquele sal que vinha com alguma mistura, alguma coisa que fazia com que ele não ficasse de qualidade, ele era guardado numa parte, para quando chegasse na parte do inverno, que o pátio do templo começava a criar gelo, eles jogavam aquele sal para poder derreter aquele gelo, e as pessoas pisavam naquele sal para não escorregar. Por isso que Cristo vem e fala, se o sal não for de qualidade, só serve para ser pisado. Se o cristão, irmãos, não for de qualidade, se o cristão não for sal bom, se ele for sal misturado, a vida vai ficar pisando ele direto. A vida vai ficar torturando ele. A vida vai ficar massacrando ele. Então não se esqueça, você é sal, mas você tem que ser sal de qualidade. Você tem que fazer o que Deus quer que você faça. Você tem que obedecer o que Deus manda você praticar. Quando Deus te fez, quando Deus trouxe você à existência, Ele colocou algo em você, algo chamado talento. Todos nós temos talentos, todos, sem exceção. Pastor, não sei ler, não sei escrever. Isso não diminui você de ninguém. Pastor, mas eu não sei falar em público. Isso não diminui você de ninguém. Algum talento você tem. Alguma qualidade você tem que sobressai qualquer outra pessoa, naquele quesito. Então aquela qualidade que Deus te deu, você tem que começar a usar aquele talento de uma forma que você consiga ganhar as pessoas para Jesus. Deixa eu citar aqui um exemplo. Digamos que você é uma pessoa que sabe fazer um bolo como ninguém. Você já observou que tem pessoas que usam os mesmos ingredientes, a mesma temperatura de fogo, o mesmo fogão, e o bolo sai diferente um do outro? Porque tem pessoas que têm um talento para fazer aquilo. Ela leva jeito para fazer aquilo. Então essa pessoa que sabe fazer isso, de repente ela pode usar esse talento dela para ganhar almas para Jesus. De repente ela pode fazer um bolo, uma garrafinha de café, vai na porta de um hospital, 30 pedacinhos de bolo, vou evangelizar 30 pessoas. Ô meu irmão, vem aqui, quer um cafezinho com bolo? Eu quero te entregar aqui um convite da palavra de Deus. O senhor conhece a palavra? O senhor frequenta alguma igreja? Olhe usando o dom. Olhe usando o dom que Deus deu. Seja lá qual for. Pastor, eu sou um eletricista. Aí você usa aquele seu dom, aquela habilidade que você tem para fazer um serviço com excelência. E aí você, de repente, você começa naquele momento que você está atuando, às vezes aquela pessoa que está te pagando para fazer o serviço, naquele momento de intervalo, você às vezes começa a falar com aquela pessoa, começa a falar de Jesus para aquela pessoa. Você está usando aquele talento que você tem, de saber fazer aquilo, e você consegue plantar a semente no coração de alguém. É o taxista, é o motorista de Uber. Você acha que todo mundo leva jeito para ser taxista?
Você acha que todo mundo leva jeito para ser motorista de Uber? Não. Isso é um chamado. Isso é um talento que a pessoa tem. Você acha que qualquer pessoa leva jeito para trabalhar dentro de um hospital? E às vezes você está cercado de pessoas, você tem um talento. Nem todo mundo consegue estar ali naquele local. Você consegue. Você consegue. Você acha que todo mundo leva jeito para trabalhar dentro de uma funerária? Tem gente, se você colocar ela para trabalhar dentro da funerária, ela nunca mais come. Já quem trabalha lá dentro é capaz de comer fazendo o serviço. Então a pessoa tem um dom, tem uma habilidade, e às vezes ela não usa isso em prol do reino. Ela não usa isso. É aquela pessoa que de repente sabe louvar. Ela pode usar isso em prol do reino. É aquela pessoa que tem uma facilidade para mexer em redes sociais. Ela pode usar isso em prol do reino. Já imaginou, irmão, se cada crente o Facebook fosse convertido? Se o Facebook não é convertido, eu tenho dúvidas a respeito dessa comunhão da pessoa com Deus. Porque o cristão, ele está na igreja, o Facebook dele é do mundo, tem alguma coisa errada aí. Óleo e água não se misturam. Luz e trevas não andam juntos. Então a pessoa pode usar aquilo que Deus deu em prol do reino dele. Vamos dar sequência. Olha o que está escrito aqui, ó. Se você ler, depois você lê com calma em casa, Mateus capítulo 25, fala a respeito da parábola dos talentos, do versículo 13 em diante, que fala que para um ele deu 5, para outro ele deu 3 e para outro ele deu 1, conforme a capacidade. Aquele que Deus, na parábola, né, que representa Deus, entregou 5, ele multiplicou e ganhou mais 5. Aquele que recebeu 3, ele multiplicou e ganhou mais 3. Aquele que recebeu 1, enterrou. Quando veio a prestação de contas, quando ele cobrou aquele que tinha enterrado o único talento, ele falou, mas por que você pelo menos não emprestou para render alguma coisa? E aquele servo, ele foi amaldiçoado, em outras palavras, foi lançado no inferno. Por quê? Porque o único talento que ele tinha, ao invés de ele multiplicar, ele escondeu. Será, irmãos, que as igrejas não estão cheias de talentos escondidos? Será que não tem pessoas que de repente têm uma voz maravilhosa, poderia estar louvando e não consegue nem sequer fazer um curso de obreiro? Será que tem pessoas que não têm uma habilidade muito grande de conversar com pessoas, Deus poderia estar usando no evangelismo e a pessoa nem sequer sai do banco da igreja? Será que o povo não estão escondendo talentos? Será que não tem talentos para a obra de Deus? Tem. Todo ser humano tem talento. Não esqueça, se você quer comer do bem desta terra, você precisa estar atento aos ensinamentos do Senhor. É comum você encontrar muitas pessoas que falam, pastor, eu estou enfrentando alguns problemas e eu não faço a mínima ideia como resolver. E às vezes são problemas simples, não estou falando daqueles problemas mais complexos, que tem que envolver lei, uma coisa e outra. Estou falando problemas simples, e a pessoa não sabe como resolver. Aí você vai para Provérbios, olha o que está escrito em Provérbios, capítulo de número 11. Provérbios, capítulo número 11. Provérbios, capítulo de número 11. Versículo de número 30. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. A Bíblia fala que quem ganha almas, sábio é. Tem o que sobre a vida do ganhador de almas? Sabedoria. E quem é que dá essa sabedoria? Deus. Então vamos lá. Eu quero vencer na vida, eu preciso ouvir o que Deus fala, e ao ouvir o que Deus fala, Ele fala que eu sou o sal, Ele fala que eu tenho que ganhar almas para Ele, que eu tenho que multiplicar o evangelho dEle. Quando eu faço isso, Ele está mencionando que está derramando sobre a minha vida uma sabedoria. Quem ganha almas não vai se tornar sábio. Quem ganha almas já é sábio.
Aí você vai para Marcos capítulo 16, versículo 15 e fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Qual é o teu mundo? O teu mundo começa na tua casa, depois passa para a rua, depois passa para o ônibus que você está sentado, depois passa para o ambiente que você trabalha. Não é pender para o lado de fanatismo, não é isso não, mas no momento certo, na hora certa, Deus manda as pessoas para você evangelizar, para evangelizar com o seu dom, usando o seu dom. Tem pessoas que têm uma habilidade muito grande para ouvir. Ela para, escuta, deixa a pessoa falar 3 horas, ela consegue tirar 3 horas do tempo dela para ficar ouvindo uma pessoa falar. Isso é um dom maravilhoso. Isso é algo assim, é difícil encontrar uma pessoa com um dom desse. A pessoa escuta detalhadamente o que a pessoa está falando. Aquela pessoa que você está escutando, só em você parar para ouvir ela 3 horas, 1 hora, meia hora, você não imagina o sentimento de gratidão que ela vai ter no coração para com você. Uma pessoa dessa, você falar: ô amiga, ô amigo, vamos domingo lá na igreja comigo? A pessoa vai na hora. Você usou aquele dom que você tem, aquela paciência de ouvir, aquela paciência de escutar, e ali você planta a palavra. Agora, lógico, não esteja pensando que tudo que você for fazer para Jesus, o retorno vai ser na mesma hora, não. Mas alguma coisa é plantada no coração daquela pessoa, e nem que seja no suspiro final, aquela pessoa vai se lembrar daquela conversa. Um exemplo, tem pessoas que você vai evangelizar, você vai convidar para ir na igreja, elas nunca vão na igreja. Pode até morrer sem nunca pisar o pé na igreja, mas de repente, antes de morrer, o Espírito Santo de Deus lembra todos os ensinamentos que você passou para ela com o seu dom, com a sua paciência. E ali no estado final, ela se arrepende dos pecados, ela se entrega a Cristo e ganha a salvação. Aos olhos humanos, você não viu o fruto do seu trabalho, você não viu aquela pessoa se firmando com Cristo, mas o seu esforço, o seu dom, a habilidade que Deus te deu, fez com que aquela pessoa fosse salva. Então nós precisamos, irmãos, ter esse cuidado. Nós temos que ganhar as pessoas para Jesus, nós temos que multiplicar o Evangelho de Cristo. O Senhor Jesus Cristo, Ele reconheceu que a seara é realmente grande, o mundo é grande, e Ele fala que poucos são as pessoas que querem produzir. A seara é grande, o mundo é grande, mas poucos são ceifeiros. Veja o que está escrito em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Olha o que está escrito no versículo 1. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E disse-lhe: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua casa, para a sua seara. Aqui é mencionado que o mundo é grande e poucos são as pessoas que produzem para Jesus. Aí ele fala: roguem a Deus, orem a Deus, para que Deus mande mais, para que Deus levante pessoas. Então, antes de você orar para Deus levantar pessoas, primeiramente você tem que falar: eis-me aqui, seja você essa pessoa. Porque havia a pessoa: oh meu Deus, levanta alguém para evangelizar meu vizinho. Todo dia você cumprimenta, dá bom dia para o vizinho. Isso é uma oração de tolo. Você está pedindo para Deus levantar um ceifeiro para evangelizar seu vizinho, sendo que você conhece a palavra de Deus e você conversa com ele normalmente? E por que é que poucos são os obreiros, já que o mundo é tão grande? Porque as pessoas não querem ter compromisso.
E a pessoa que não quer ter compromisso é porque quando Deus fala, ele fala, não, isso daqui eu não quero não, isso daqui eu não gosto, isso daqui eu não vou fazer. Aí se depara naquele patamar de querer desfrutar e não desfrutar. De querer ser feliz e não ser feliz. De querer ser realizado e não ser realizado. Nós temos, irmãos, que marchar. Como é que as pessoas vão ser salvas se nós não pregarmos? Quantas pessoas morreram nessa pandemia sem salvação? Quantas pessoas da nossa família ainda nem sequer ouviram falar de Jesus através de nós? E hoje é tão fácil falar de Jesus. Hoje todo mundo tem acesso à internet. Eu acredito que todo mundo aqui diariamente recebe de alguma forma, seja da igreja ou de outro lugar, algum conteúdo bíblico, alguma informação bíblica, e nem sequer lê, nem sequer escuta, não para dar atenção àquele conteúdo. Olha o que está escrito em Romanos. Romanos capítulo de número 10. Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como é que essa pessoa será salva se ela não ouvir falar de Jesus? Como é que ela vai crer se ela não ouvir falar de Jesus? E como é que ela vai ouvir falar de Jesus se ninguém foi enviado para falar de Jesus? E quem é a pessoa que Deus quer usar? Cada um de nós, dentro do limite da sabedoria. Não é você faltar com respeito com ninguém, entendeu? Mas às vezes, pastor, eu moro num lar muito complicado, é um lar que todo mundo odeia crente, todo mundo odeia as coisas de Deus. Ok, pega a Bíblia Sagrada em um determinado horário, você senta, lê lá baixinho, normal para você, deixa as pessoas ver você lendo a Bíblia. Não tenha vergonha da Bíblia. Para ela chegar até você, homens, mulheres e crianças foram mortos, torturados, abusados, perseguidos, maltratados. Deixa ver você lendo. De repente um dia, como quem não quer nada, você sai e deixa a Bíblia aberta em algum local. Digamos, você vai na padaria, você deixa a Bíblia aberta ali no local, o Espírito Santo de Deus vai incomodar alguém ali para chegar e ler algum versículo. Agora, irmãos, vamos analisar o seguinte: se eu não fizer nada para plantar a semente da palavra de Deus no coração das pessoas, que amor é esse que eu estou tendo para com essas pessoas? Que amor é esse que eu estou tendo para com Deus? Então, se simplesmente eu não faço nada, eu estou esperando o quê? Como é que essas pessoas vão se converter se eu não fizer nada? E outro ponto que você pode fazer, já que você não consegue evangelizar a sua família com mais facilidade, tem alguém, família de alguém, que Deus vai poder te usar para evangelizar. E aí Deus vai usar outras pessoas para evangelizar a sua. E quando fala Deus usar as outras pessoas, é aquela pessoa da sua família que detesta crente, entendeu? Que não gosta de crente, ela vai estar andando na rua, vai acontecer alguma coisa, vai ter um trânsito fora do comum, ela vai estar parada dentro do carro e vai ter um doido na rua com um microfone, uma caixa gritando, falando de Jesus. Deus criou uma situação para ela ouvir alguma coisa, ou até mesmo dentro do ônibus, entendeu? Vai acontecer algum episódio, algum doido, né? Quem fala de Jesus é chamado de doido, né? Nós sabemos que não é doido, doido é quem rejeita. Então vai chegar essa pessoa dentro do ônibus, vai começar a falar de Jesus, que eles falam que é doido, né? O doido chegou aí, ó. Nós sabemos que não é doido, são pessoas sábias, pessoas cheias do poder de Deus, pessoas cheias de amor.
E ali essa pessoa vai falar de Jesus, alguma semente vai ficar plantada no coração. Agora a realidade, irmãos, é que se nós não fizermos nada, pessoas vão morrer sem salvação. E Deus vai cobrar de nós. Deus não nos terá como inocente. Então não queira desfrutar do melhor desta terra, ou não queira desfrutar do melhor do céu, se você não estiver disposto a ouvir. E ouvir sem praticar não vale nada, não adianta nada, é perda de tempo. Que o seu querer, que o meu querer, de comer o melhor dessa terra, venha a ser um querer verdadeiramente, aquele que a pessoa está disposta a pagar o preço na obediência. Eu finalizo por aqui. Eu não sei o que o Espírito Santo falou no seu coração. O que o Espírito Santo falou, coloque em prática. E não se esqueça, você é sal, você é sal, você é o tempero, você é na medida certa, você serve para conservar, você serve para trazer sabor, você é a solução do problema e não o problema. Lembre-se disso. Feche os olhos, por favor. Pai, obrigado, meu Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Venha, meu Deus, alcançar todas essas pessoas aqui presentes. Venha derramar da tua graça e do teu poder sobre cada um. Alcança, Pai, a todos, em nome de Jesus Cristo. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. E você que crê, aplauda o Senhor Jesus Cristo bem forte, que Ele merece.